Shalom, shalom, estamos de volta no nosso hebraico e hoje nós vamos estudar sobre o livro de Ezequiel, Ezequiel em hebraico, o capítulo 28 nós vamos estudar, pois muitos pregam e dizem que esse capítulo é o capítulo que fala de Hassatã, da queda de Hassatã, da queda de Lúcifer. Então nós vamos ver se realmente esse capítulo está falando de Hassatã. Então nós vamos aqui logo iniciando aqui, eu não vou ler em hebraico, mas vou aqui logo na tradução, né? A tradução aqui, Vaierri, e aconteceu a palavra do Eterno a mim dizendo, filho de homem, dizem ao chefe de Tiro, assim diz o Eterno, Adonai, né? Aqui a tradução para o português, aqui o tetagrama, né, o Eterno, por causa de que é altivo o teu coração e diz, eu, habitação de Deus, me assento em coração de mares, mas tu, humano, e não ele, ou seja, não é Deus, o teu coração, como o coração de Deus, eis que habilidoso tu és mais do que Daniel, né? Essa tradução aqui está um pouco diferente, nós vamos ver, né? Porque não é mais inteligente do que Daniel, né? Tudo que guarda silêncio não são iguais a ti. Na tua habilidade, no teu entendimento, fizeste para ti riqueza e fizeste ouro, prata, nos teus tesouros. Fizeste aumentar a tua riqueza e foi altivo o teu coração por causa da tua riqueza. Por isso assim diz Adonai, o Eterno, por causa de que o teu coração como o coração de Deus. Por isso, eis que eu, o que fará vir sobre ti, estranhos tirando de nações, né? Goim, tá aqui a palavra goim em hebraico, nações, e desembaiarão as espadas deles contra a beleza de a tua habilidade e profanarão o teu brilho radiante para a cova e te farão descer e morrerás, morte de perfurado. Morte de perfurado. Em coração de mares, né? Em coração de mares, acaso dirás, Deus, eu perante o que te mata, e tu, humano, e não Deus, na mão de os que deixam perfurar a ti, mortes de incircuncisos morrerás, ou seja, pelas mãos dos incircuncisos morrerás, de pecadores, né? Em mão de estranhos, porque eu falei, e anunciado Adonai, o Senhor, o Eterno, né? O Eterno, tá aqui o tetagrama, vai rir, e aconteceu que a palavra do Eterno a mim dizendo, filho humano, recita uma lamentação fúnebre a respeito do rei de Tiro. Então nós vamos ficar aqui até o versículo, deixa eu ver, até esse versículo aqui. Então a gente vai aqui ver algumas coisas. Quem era o rei de Tiro? Quem era esse rei de Tiro? Era Hassatã, né? Porque inicia dizendo o rei de Tiro. A palavra do Eterno veio a mim dizendo, ó filho do homem, ou seja, isso ao profeta Ezequiel, diz ao príncipe de Tiro. Então quem era o príncipe de Tiro naqueles dias? Primeiro vamos saber onde era a cidade de Tiro, né? Tiro naquela época era uma cidade, certo? Que hoje, nos dias de hoje, é o Líbano, né? A gente sabe que Tiro hoje é o Líbano.
E essa cidade, ela foi fundada pelos fenícios, né? Pelos fenícios. Por isso veio a escrita, depois veio os sumérios, né? Depois veio os acadianos e depois veio os fenícios. Então os fenícios foi eles que foram os fundadores dessa cidade, a cidade de Tiro. Então, naqueles dias aqui do profeta, quem era o rei, quem era o príncipe daquela época? O príncipe daquela época era o rei da Babilônia. E quem era o rei da Babilônia? Era Nabucodonosor. Então, para a gente saber um pouco quem era Nabucodonosor, vamos lá. Nabucodonosor era significado do nome dele, né? O Nabu, que é uma divindade babilônica, né? Já é um deus babilônico. O próprio nome dele diz isso. Isso significa proteja meu filho ou minhas fronteiras. Então o Nabucodonosor foi o segundo e o maior rei do Império Babilônico. Seu nome é encontrado na Bíblia, nos livros de 2 Reis, 2 Crônicas, de Esdras, de Jeremias, de Ezequiel e Daniel. Ele era filho de Nabopolassar, cujo nome não é mencionado nas escrituras. Foi fundador da dinastia babilônica, que eclipsou o Império Assírio, ou seja, o pai de Nabucodonosor, o Nabopolassar, foi ele que foi o fundador da dinastia babilônica, né? Que venceram ali os assírios, né? O Império Assírio. E em 612 a.C., Nabucodonosor foi coroado príncipe e comandante do exército caldeu, que eles derrotaram, né? Os caldeus com Nabucodonosor, derrotou as forças do faraó Neco do Egito no ano 605 a.C., na época em que seu exército invadiu Judá, quando capturou também Jerusalém, né? Os judeus, tornou-se rei após a morte de seu pai e provavelmente governou como príncipe regente antes desse período, certo? Então nós vemos que esse rei, o rei de Tiro aqui, da profecia, era o rei Nabucodonosor, certo? Porque o Eterno inicia dizendo assim, ó, assim disse o Eterno Deus, porquanto se inflou o teu coração e disseste, eu sou um Deus, né? Ou seja, o rei Nabucodonosor, isso era muito dele. Ele se achava um Deus na terra. Eu sou um Deus. E ele diz assim, sento-me no trono de Deus no coração dos mares. Ou seja, ele está fazendo aqui um midrash, uma comparação, né? Que é um jogo de palavras, da autoridade, né? E da superioridade que ele tinha naqueles dias. Então ele se achava, eu sou um Deus, sento-me no trono de Deus no coração dos mares. Ou seja, o que é que significa mares? Os mares na Bíblia significam nações. Então ele está dizendo, olha, o meu trono está estabelecido sobre as nações. Eu sou o rei de todas as nações, do mundo inteiro. Ele diz, sento-me no trono de Deus, no coração dos mares. Ou seja, ele se sentia Deus na terra. E Deus diz para o profeta Ezequiel, para falar essa profecia, e diz assim o versículo, deixa eu ver, o versículo 2. Ó filho do homem, diz ao príncipe de Tiro, assim diz o Eterno, Deus, porquanto se inflou o teu coração e disseste, eu sou um Deus, sento-me no trono de Deus no coração dos mares, quando és apenas um homem. Então aqui a profecia, né? Aqui no hebraico, né? Vamos ver aqui no hebraico. Aqui no hebraico tá Adão. Diz assim, ó. Me assento no coração, né? E Amaim, mares. Veatar, mas tu, Adão, humano. Adão é o mesmo nome de Adão, ou seja, tu és descendente de Adão. Tu és homem. Tá aqui, ó. Adão, humano. E não ele, ó. Aqui, ó. Velor, ele, e não ele, ou seja, não és Deus, né? Vá-te tem e tornar-te
o teu coração, né? Leverá, o teu coração. Então, para começar aqui, não é Hassatã, né? Hassatã era um malá, um mensageiro, um anjo de Deus, né? Hassatã era um anjo de Deus e é um anjo de Deus, né? Mas aqui o versículo 2 diz que quando és apenas um homem. Então, és apenas um homem, ou seja, era o rei Nabucodonosor e não Deus. Ainda que se orgulhe o teu coração como se fosse divino, tu crês mais sábio do que Daniel, ou seja, ele se achava mais sábio do que o profeta Daniel. E supões que não há segredo que de ti possa ocultar. O eterno conhecedor de todas as coisas ocultava, ou seja, conhecia e esquadrinhava o coração de Nabucodonosor. Ele diz, não há segredo que de ti possa ocultar, que por tua própria sabedoria e inteligência construíste para ti fortuna, incrementaste teus tesouros com ouro e prata, e que pela grandeza da tua grande sabedoria aumentaste tuas riquezas através de teu comércio, e por isso se sente altaneiro o teu coração, ou seja, elevado o teu coração. Eu estou aqui em Ezequiel, no capítulo 28, no versículo 5. O versículo 6 diz, portanto, assim diz o eterno Deus, porque consideraste teu coração como se fosse o de Deus. Como se fosse, né? Não é. Como se fosse o de Deus. Eis que trarei contra ti mais terríveis estrangeiros. Olha, se fosse Hassatã aqui, Deus estava dizendo que ia trazer estrangeiro contra Hassatã, né? Mas era Nabucodonosor. Eis que trarei contra ti os mais terríveis estrangeiros dentre todas os goinhos, ou seja, entre todas as nações, que esgrimirão suas espadas contra a impotência da tua presumida sabedoria e profanarão teu esplendor. Far-te-ão descer a cova e perecerás. Olha aqui o Eterno dizendo que ele vai morrer, né? Que o Eterno vai usar outra nação mais forte do que a Babilônia para derrotar o império de Nabucodonosor e levá-lo à cova, ele descer a cova e perecerás com a morte dos que afundaram no coração dos mares. Ou seja, o que é que Deus está dizendo? Todos aqueles que morreram, que sentiam elevado o seu coração, como Nimrod, né? Que sentiam Deus na terra. O Nimrod construiu lá a torre de Babel, né? De Babel, a torre da confusão, da contenda, né? Então, o Eterno diz, o versículo 8, far-te-ão descer a cova, perecerás com morte. Olha, ele morre aqui. Se fosse Hassatã morreria? Hassatã pode morrer? Quem que pode matar um malar de Deus? Não é? Então, far-te-ão descer a cova e perecerás com a morte dos que afundaram no coração dos mares. Coração dos mares significa nações. Pretenderás acaso dizer ao que te vem matar? Eu sou Deus. Olha lá. Aqui, o Eterno diz aqui, profeta dizer, né? Profetizar. Pretenderás acaso dizer ao que te vem matar? Olha, eu sou um Deus. Espera ainda, né? Para aí que eu sou um Deus. Eu sou Deus. Pois na mão dos que te profanarem, és tu homem. Olha o que Deus está dizendo. És tu homem, não Deus. Qual é o versículo aqui? O versículo 9. Vamos aqui ver aqui no hebraico, o versículo 9. É assim, gente, que a gente estuda, né? Versículo 9. Cadê o versículo 9 aqui? Deixa eu ver, versículo 9. Ó, versículo 9, tá aqui, ó. Acaso dirás, Deus, a mim, eu, perante, rire, guerra, o que te mata, a veatá, e tu, Adão humano, e não Deus, ó, velo ele,
e não Deus. Olha aqui o Deus aqui com letra minúscula, né? Tu não és um Deus, né? Velo el e não Deus. Então vamos aqui, vamos continuar. És um homem, não Deus. Aí o versículo 10 diz: morrerás pela mão de estrangeiros, a morte dos que persistem em sua iniquidade, porque assim determinei, diz o Eterno. Então nos próximos versículos, o próximo versículo vai vir o versículo 11, né? O versículo 11 que diz assim: a palavra do Eterno veio a mim dizendo: ó filho do homem, entoa uma lamentação pelo rei de Tiro. Quem é o rei de Tiro? Nabucodonosor. E diz-lhe: assim diz o Eterno Deus, tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e de plena formosura. Estava no Éden, no jardim de Deus, e cada pedra preciosa te cobria de rubi, topázio, diamante, crisólito, oníris, jaspe, safira, turquesa, agata e ouro. A arte dos teus tambores, dos teus pífaros estava em ti. Foram preparados no dia em que tu foste criado. Versículo 14. Vamos ficar só até aqui, né? Até o versículo 13, do 11 ao 13. Então vamos lá. Muitos vão pegar esses versículos e vão dizer assim: ah, tá aqui a prova aqui, que aqui é Satanás, né? Que estava lá no céu e foi expulso, né? E que caiu. Mas na verdade o profeta continua falando do rei de Tiro. Continua falando do rei de Tiro. Por quê? Porque o versículo 11, né? O versículo 11, aqui, né? Cadê o versículo 11? E aconteceu que a palavra do Eterno a mim, dizendo o quê? Filho de humano, Ben Adam, recita lamentação fúnebre a respeito de quem? Do rei de Tiro. Olha aí. E dirás a ele: assim diz Adonai, o Senhor, o Eterno, atar tu, o que cela de quê? Cela de mensura, cheio de habilidade e perfeito de beleza, né? No Éden, o jardim de Deus estavas, toda pedra preciosa, cobertura a tua cobertura, né, de cabeça, tinha rubi, tinha perídoto, diamante, crisólito, oníris e jaspe, safira, turquesa, né, berito, verde escuro, as pedras, né, daquela época, e ouro, e obra de os teus tamboris e as tuas minas em ti no dia do teu ser criado, né? Estavam preparados. Então até esse versículo aqui. Então nós vemos que aqui ainda continua falando de Nabucodonosor. Por quê? Porque como rei, o Nabucodonosor, ele governou até o ano 562 a.C., por mais da metade do período de domínio da Babilônia, do ano 612 a 539 a.C., era um grande administrador. E muito do esplendor da cidade da Babilônia devia-se a ele. Inclusive os jardins suspensos, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então, esse jardim que é chamado aqui, ele é chamado de Jardim do Éden, Jardim de Deus. Porém, esse jardim foi um jardim que Nabucodonosor, ele fez na Babilônia, que era jardins que eram suspenso do chão. Vários jardins. Quem estudar sobre a antiga Babilônia e sobre o jardim da Babilônia vai ver isso. E o profeta, e Deus quer que o profeta faça menção dizendo isso. E chama o jardim do próprio Nabucodonosor como o jardim do Éden, né? Porque Éden
Gaéden, a palavra em hebraico, Gaéden, é diferente. Jardim, né? Gan, Éden. Éden é jardim. Gan é como se fosse o Elambabá, o reino vindouro, um reino que não é nesse mundo. Um reino que é nos mundos superiores. Gaéden, jardim do Éden. Então, Éden, ele é um jardim. Jardim cheio de formosura. Então, as pedras que Nabucodonosor usava sobre ele eram pedras mesmo. Ele andava ali no seu jardim sobre as pedras afogueadas, como os próprios versículos diz, né? Que ele andava, se cobria de rubi, topázio, diamante, crisólito, oníris, jaspe, safira, turquesa, agata, ouro. A arte dos seus tambores e dos teus pífaros estava em ti, e foram preparados no dia em que tu foste criado. Ou seja, no dia que ele foi criado, não é o dia do nascimento de Nabucodonosor, mas no dia que ele subiu ao poder, quando seu pai morreu e ele assumiu o poder da Babilônia. É isso que Deus está mandando o profeta profetizar. Então aqui não tem nada a ver com Satã, que andava no jardim, né? Porque Satã sempre foi um malá, um anjo criado por Deus. Ele sempre foi criado por Deus. O outro vídeo que eu gravei aí falando sobre Satã, que ele vem no meio dos Bnei Elohim, dos filhos de Deus, lá no livro de Ov, no livro de Jó. Se Satanás foi expulso do céu, o que ele está fazendo? Voltando de novo lá ao céu, e o Eterno troca palavras com Satã e permite que ele esteja ali. Então quem pode, vamos dizer assim, no nosso entender, quem pode discutir contra o Eterno? Quem pode discutir com o Eterno, que é todo poderoso, é o Criador de todas as coisas? Quando você coloca Satanás no mesmo patamar de Deus, você está dizendo que Satanás é todo poderoso. E Satã, esse malá, esse anjo, ele foi criado por Deus, ele é uma criatura criada por Deus, e roboticamente ele faz tudo que o Eterno quer. Ele faz tudo que o Eterno manda ele fazer, ele vai lá e faz. Então esse anjo, esse malá, ele é um obediente. Então não tem nada a ver. Aqui Ezequiel está falando de Lúcifer, né? Porque muitos pregam por aí, ensinam por aí que aqui está falando do diabo, né? E faz uma salada Satanás, diabo, demônios, né? E faz uma panela só e tudo é diabo, e tudo é demônio, tudo é Satanás, e não sabem nem o que estão falando. Não sabem o que estão falando. Então, as escrituras têm que ser interpretadas da maneira que elas foram escritas, ou seja, no hebraico. Deus falava em hebraico e falou em hebraico para o profeta Ezequiel, né? O profeta Ezequiel, e Ezequiel é o profeta de Deus. Navi, profeta de Deus. Então ele falava em hebraico, o hebraico arcaico, né? O hebraico da época, o hebraico fenício, nas suas escritas fenícias, porque os próprios profetas escreviam em fenício, o hebraico fenício da época, o hebraico arcaico antigo da época. Então é questão, meus irmãos, de estudo. Tem que estudar. Para fazer uma boa interpretação, tem que conhecer bem as escrituras, o hebraico, né? Conhecer um pouco de aramaico, né? Para poder interpretar de uma maneira certa. Então esse capítulo de Ezequiel 28 não está falando de Satã, que era Satanás que andava no jardim do Éden, que andava cheio de formosura, de pedra de esplendor. Para que um malá, um ser que é espiritual, quer pedra sobre ele? Um ser que é espiritual tem pedras, se veste de ouro, né? Como diz os versículos aqui, né? Ah, mas aqui está falando eras querubim, que estendia suas asas protetoras e fiz com que estivesse sobre um monte de Deus, andar-te em colume de um lado para o outro em meio às pedras de fogo, foste perfeito nos teus caminhos desde o dia em que foste criado. Ou seja, aqui esse querubim, a palavra querubim, né, que é a palavra em hebraico, né, querubim, que muitos aqui estão achando, mas está aqui a prova, né? Essa aí é a prova de que aqui era Satã. Olha, minha gente, para a gente observar, o querubim também,
ele é representado também de um animal fantástico. Um querubim também, ele era um animal fantástico. Para começar, as pessoas elas entendem as entidades espirituais como um malá, um anjo, como foram mostrada para elas, como foi ensinado para elas nas religiões, que o anjo tem asinha, né? Que o anjo é um ser, um galã, que ele tem olhos azuis, que é louro e aparece para as pessoas dessa maneira. Minha gente, não é. Claro que um anjo ele pode se vestir com a roupagem do homem. Quando eu digo a roupagem do homem, eu digo o corpo, a carne, assim como ele apresentaram-se para Abraão e até comeram, né? Lá na tenda de Abraão. Então, um mensageiro malá, como no outro vídeo, Deus pode usar o vento, o fogo, pode usar sons, pode usar um ser humano para ser um mensageiro, para ser um anjo, para ser um malá. Então, o querubim aqui também, ele era o quê? Um animal fantástico, que estava relacionado a cultos, né? Estava relacionado a cavalgar sobre querubins, como está lá no Salmo 18:11. Diz que o Eterno ele cavalga sobre as asas dos querubins. Minha gente, quando se fala asa, mão, que Deus com braço forte, isso é a linguagem humana para que a gente possa entender. As escrituras foram escritas na linguagem humana para que a gente possa entender. Se o Eterno fosse falar a linguagem lá do Shammai, do céu, do mundo espiritual, nós não entenderíamos. Olha, se as pessoas não entendem o hebraico, né? Não entendem o hebraico, que é aqui da terra, uma língua que é da terra de Israel, né? E as pessoas não compreendem onde as escrituras originais foram escritas em hebraico, em aramaico. As pessoas não entendem e fazem as suas milhares de interpretações. Então imagina só. Então o querubim naquela época, ele poderia ser um animal. Até um animal. Então quando fala de querubim aqui, está falando da categoria naquilo que o Nabucodonosor estava, né? No versículo 14. Estavas no Éden, né? No jardim de Deus. Porque tudo é de Deus, a terra é de Deus, todas as coisas são de Deus. Então, o Nabucodonosor, o que ele tinha? Ele tinha jardim suspenso, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Mas depois da sua morte, o poder do Império Babilônico declinou até que finalmente foi derrotado pela aliança dos Medos e dos Persas no ano 539, antes de Cristo. Então, esse querubim aqui, né, está falando, não é do querubim Hassatã, porque as pessoas de todas as maneiras elas querem interpretar aqui que era Hassatã, Eras, está no passado, eras o querubim que estendia suas asas protetoras, né? E fiz com que estivesse sobre o santo monte de Deus. E andastes incolume de lado para o outro em meio às pedras de fogo. Foste perfeito os teus caminhos desde o dia em que fostes criado, até que a iniquidade se apoderou de ti. Qual foi a iniquidade de Nabucodonosor? Dele se achar que era um Deus na terra. Dele se gloriar. Dele se achar um Deus. E diz, a multiplicidade de teu comércio trouxe violência ao teu meio e vieste a pecar. Porque te profanaste e te fiz cair do monte do Eterno. Ou seja, esse monte do Eterno aqui quer dizer a posição que ele está. Porque quem colocou ele como cabeça na Babilônia foi Deus. Foi o Eterno para dirigir nações. Se você não sabe, mas cada nação do mundo tem tem um anjo que governa essa nação. O Brasil tem um anjo que governa ele. Como o Israel, né? O país de Israel tem um malá que é o anjo Michael, o anjo Miguel. Então cada nação tem um anjo, tem um malá que luta, que protege essa nação.
Aí ele diz, porque te profanaste, fiz cair do monte do Eterno e te destruí. Ó querubim de asas protetoras, em meio às pedras de fogo. O teu coração se tornou orgulhoso por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria e devido ao teu esplendor, eu te lancei no solo e te pus diante de reis para que te possam contemplar. Agora me diga uma coisa, quem nessa terra aqui já contemplou Rassatã? Quem foi o homem aqui da terra que viu Rassatã? Que viu esse malá, Rassatã? Porque os que vêm por aí, diz que é revelação, vê ele de rabo, vê ele de chifre, e criam um monte de imagem que ele tá com um tridente na mão, né? Minha gente, tudo conversa fiada, né? Tudo conversa para boi dormir. Então quem foi que viu Rassatã andando por aí, né? Eu te lancei ao solo, te pus diante de reis para que te possam contemplar. Versículo 18, pela multiplicidade das tuas iniquidades e pelas injustiças que cometeste em teu comércio. Qual era o comércio dele? O reino. Profanaste teu santuário. Por isso eu trouxe ao meio de ti uma chama para que te consumisse e te transformei em cinzas à vista de todos os que te contemplam. Olha lá. Todos aqueles que te contemplam. Ou seja, os outros reis, as outras nações da época. Versículo 19. Ficarão assombrados contigo, todos os povos. Olha aí. Que te conheceram. Então os povos viram Rassatã, os povos viram Satanás andando na terra, governando. Olha lá, então o versículo está falando aqui de Nabucodonosor. Aí diz assim, ó, o versículo 19, ficarão assombrados contigo todos os povos que te conheceram, tornar-te um símbolo de terror e nunca mais voltará a existir. Olha lá, nunca mais voltará a existir. Então, as religiões dizem aí que aqui é Satanás. Satanás deixou de existir. Mas a profecia, através do Eterno ao profeta Ezequiel, na boca do profeta Ezequiel, está dizendo: tornar-te um símbolo de terror e nunca mais voltará a existir. Entendi quem está falando? Nabucodonosor. Aí o versículo 20 vai começar outra profecia. A palavra do Eterno veio a mim dizendo: ó filho do homem, volta o teu rosto para Sidom e profetiza contra ela. Então aqui é para os sidomitas, né? Então aqui é outra profecia aqui para os sidomitas. Então todo esse capítulo, do versículo 1 até ao versículo 19, esse capítulo está falando de Nabucodonosor. Não está falando de Rassatã, de Lúcifer, de Satanás. Como lá no outro. Depois eu vou fazer o outro vídeo, lá falando também de Isaías, né? O profeta Yeshayahu, né? O profeta Isaías também, que tem outra passagem lá do profeta Isaías, que as pessoas também usam essa passagem, né? Se eu não me engano é o 14. Deixa eu dar uma olhada aqui. 14, porque o Eterno mostrará compaixão com Jacó, né? Isso, é esse mesmo. Deixa eu ver o versículo aqui. Isaías e Yeshayahu. No versículo 3, será o dia em que o Eterno lhe pronunciará livre de seus dissabores, de sua ansiedade. Deixa eu ver, o versículo 4. Que anunciarão esta parábola, parábola sobre o rei da Babilônia. Olha aí, o rei da Babilônia. Quem era o rei da Babilônia? Nabucodonosor. Como o opressor cessou de oprimir, como te esgotou sua arrogância, o Eterno quebrou o cajado dos ímpios e o cetro dos governantes, que atacavam com fúria os povos com golpes implacáveis, que com ódio oprimiam nações, que eram por eles perseguidas sem descanso. Toda a terra repousa em tranquilidade, entoa cantos de alegria. Até os ciprestes se regozijam sobre ti, e o cedro do Líbano proclama: desde o que tombar-te, não veio contra nós nenhum lenhador. Ó Sheol, a terra dos mortos. Olha aí a palavra aqui, ó, Sheol, que também é traduzido como Hades no grego, né? Hades, que era um deus grego, né? Que o Hades lá, né? Que é um deus grego, né? Nas histórias dos gregos,
Dizia que esse Hades, que era um deus lá no inferno conhecido, né? Ele tinha um cachorro que tinha 3 cabeças e as almas, quando queriam fugir, esse cachorro pegava ele. E esse deus Hades judiava com as almas lá no inferno, né? Ou seja, mitologia grega. Mas aqui o Sheol, que é o lugar dos mortos, né? Porque Nabucodonosor aqui nessa passagem já morreu e está lá no Sheol, no Guerrinom, né? Lá no Guerrinom, na terra dos mortos. Aí diz assim, a terra dos mortos, em seus subterrâneos, apresta-se para saudar tua chegada. Ou seja, aí, ó, todos estavam apressados para a chegada lá do Nabucodonosor, né? O versículo aqui é o capítulo 14 de Isaías, no versículo 8, certo? E diz assim, a sombra dos grandes da terra se agitam para ti, ergueram-se de teus tronos todos os reis da terra, todos te respondem e te perguntam, tu te tornaste tão fraco como nós? Tua pomba desceu para o abismo, né? Junto com o barulho dos teus saltérios, ó, saltério, lembra lá dos tamboris lá, que nós lemos lá, aqui, né? No capítulo de Ezequiel aqui, dos tamboris, que ele andava com seus símbolos. Olha aqui, o que está dizendo aqui. As almas que estavam esperando o Nabucodonosor chegar lá no Sheol, lá no Guerrinom, né? Que é conhecida como inferno. Essa palavra inferno foi colocada pelos tradutores da Bíblia erradamente, né? Porque a palavra não é inferno, é Guerrinom. Porque a palavra inferno é sepultura. A palavra Hades, no grego, significa sepultura. E onde há sepultura, lugar onde coloca o corpo dos mortos. Ali é o lugar dos mortos. Casa dos mortos é no cemitério. Mas o Guerrinom, o Sheol, é o lugar onde as almas, elas vão. Que é o caso aqui de Nabucodonosor, onde outros reis já tinham morrido, estavam esperando ele chegar. E diz assim, ó, versículo 11, tua pomba desceu para o abismo e junto com o barulho dos teus saltérios, os gusanos pulam debaixo de ti, ou seja, os vermes te cobrem. Versículo 12, como despencar-te do céu, ó estrela da manhã, olha aqui, chama o Nabucodonosor de estrela da manhã. Como despencar-te do céu. Aí o pessoal pega, aí o povo aqui, os crentes delira. Aí diz aqui, tá aqui é Satanás, é o Satanás que caiu do céu, que era a estrela da manhã. Engraçado que Jesus também é chamado de estrela da manhã. Né? Como despencar-te do céu, a estrela da manhã, versículo 12. Filho da aurora. Aí chama Nabucodonosor, filho da aurora. Como foi derrubado por terra o que ditava sorte sobre as nações? E tu que dizia em teu coração, ascenderei aos céus, acima das estrelas de Deus exaltarei meu trono, sentar-me-ei sobre o onteiro da assembleia. Quem foi que disse isso? Os mortos, minha gente. Não foi o profeta, não. Não foi Deus, não. Eram os mortos que estavam falando e Deus estava permitindo que o profeta Isaías ouvisse tudo e deixou aqui registrado. Ascenderei aos céus, né? Dizia Nabucodonosor, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Sentar-me-ei sobre o onteiro da assembleia do lado mais extremo do norte, que era onde? A Babilônia. Era no extremo norte. Lembra lá de Jeremias, quando ele teve a visão, que viu a panela voltada, a panela que estava fervente, né? E estava do lado do norte? Nabucodonosor, né? Subirei acima das nuvens, versículo 14, serei como o Altíssimo. Ao versículo 15 diz, ó, entretanto, ao Sheol. Ó a palavra aqui, cuidado na tua Bíblia aí, porque a tua Bíblia pode estar errada a tradução aí, né? No versículo 15 diz assim, entretanto, ao Sheol, aqui é hebraico, meu filho, aqui é hebraico original, vivo. Entretanto, ao Sheol foste trazido ao mais profundo do abismo. Os que te virem te olharão cuidadosamente e te contemplarão incrédulos. Será este o homem? Olha lá o homem. Satanás é homem? Rassatã é homem? Rassatã é um anjo, um malá. Versículo 16, né? Será este o homem que fez a terra tremer, que abalou reinos? E exatamente foi o que Nabuco fez, matava todo mundo, né? Destruía reinos, tomava tudo. Versículo 17,
que tornou o mundo uma área deserta, destruindo tuas cidades, que não permitiu os seus prisioneiros retornar aos seus lares. Os reis de todas as nações, todos eles repousam em glória, cada um em sua casa. Mas tu foste retirado de tua tumba como a raiz podre, com as vestes dos mortos que foram eliminados pela espada que desce ao fundo do abismo como uma carcaça pisoteada. E aí você continua aqui na narrativa aqui, certo? Do versículo 20 em diante. Não te juntarás a eles a ser sepultado, porque destruíste sua terra e assassinaste seu povo. A semente dos malfeitores não mais será lembrada por todo sempre. Então, continua a narrativa. Então, todos esses versículos que eu lhe mostrei, capítulo que eu lhe mostrei, Ezequiel, Isaías, capítulo 14, está falando de Nabucodonosor, não de Rassatã, não é Lúcifer, não é Satanás, mas sim aqui é Nabucodonosor. Que Deus abençoe a todos. Shalom. Vamos estudar, minha gente. Vamos estudar. Shalom, shalom.